E aí, galera do Me Salva, vamos continuar falando de resposta em frequência. E nessa aula a gente vai ver alguns fundamentos, ou seja, coisas que a gente precisa saber, que são fundamentais, beleza? Bora lá então. Para lembrar então, lá do início do nosso curso, a gente viu que uma função no tempo, como por exemplo, uma função n menos t, pode ser representada por uma função em S, que, nesse caso, para nossa n menos t, vai ser 1 sobre S, certo? Isso aí era a nossa definição da nossa transformada de Laplace. Beleza, galera? Mas o que a gente considerava que era esse nosso S? O S era, na verdade, o recíproco do tempo. 1 sobre o tempo. O que é o recíproco do tempo? Quando a gente divide uma coisa pelo tempo, a gente tem a frequência. Então, o que a transformada de Laplace dá para a gente? Ela dá já a resposta em frequência de uma certa coisa. Então, a gente vem trabalhando com a resposta em frequência já há bastante tempo. Isso que a gente tem a nossa transformada de Laplace, a nossa G de S, a nossa C de S e assim por diante. S é, então, uma frequência, beleza, galera? Tem um certo J ali, porque a gente viu que o imaginário representa a frequência. Então, o S, na verdade, é um J vezes ômega, que é uma certa frequência em radianos. Ok, galera? Vamos ver um exemplo disso aí. Digamos que a gente tem uma mola. Uma mola é o melhor exemplo de uma resposta em frequência, porque a gente vê ela oscilando bastante, né? E a gente vai lá, faz uma entrada na mola com o nosso dedo, na nossa massinha. E essa é a nossa função de transferência da mola. Beleza, galera? Como é que vai ser essa nossa entrada? Eu vou dizer que vai ser um seno, e a frequência desse seno vai ser como? Eu tenho aqui uma volta em 2 segundos. 1 por 2 segundos, eu vou ter 0,5 Hz. Se eu sei que essa é a minha frequência, o meu ômega, que é o que me importa, vai ser 2 vezes πf, certo? Porque eu preciso do valor em radianos. Quanto é que é 2 vezes π vezes f, se f é 0,5? O ômega, nesse caso, vai ser igual a π, beleza? 0,5 vezes 2. Ok, eu tenho a minha entrada aqui, o meu x, e eu quero saber como vai se comportar a minha funçãozinha para essa frequência. O que eu faço? Eu calculo a minha g de j ômega substituindo o s por j ômega. Ou seja, eu vou ter essa resposta, a frequência da minha funçãozinha. Beleza, galera? Assim, essa g de j ômega vai ficar, na verdade, como eu tenho π é um valor, é 3,14, eu vou ter isso aqui, um número real e imaginário, certo? Um número complexo. 0,7171 menos j 0,45. Certo, galera? Como eu tenho aqui uma divisão por um número complexo positivo, eu vou ter um valor negativo de imaginário. Como é que é, na verdade, esse número complexo? Ele tem uma certa posição aqui no meu plano imaginário real. No real, eu tenho 0,71, que é um pouquinho antes de 1, e no complexo, eu tenho menos 0,45, que é aqui um pouco antes de meio, beleza? Ou seja, esse vai ser o meu valor da minha g de j ômega. E esse valor aqui, ele tem um certo ângulo e um certo módulo, certo? Então, como é que eu represento a minha g de j ômega? Ela vai ser, na verdade, um módulo aqui, a gente vê que é um pouquinho maior que 0,7, certo? Ele vai ser 0,84. E a fase, a gente vê aqui que é uma fase negativa e é pequena, que no meu cálculo deu menos 32 graus. Certo, galera? Então, o que isso significa?
Se eu aplicar uma frequência de 0,5 na minha G, ela vai ter um módulo de 0,84 e uma fase de menos 32 graus. Ok, beleza? Como é que isso significa? Que na minha saída, a minha y de t, eu vou ter a mesma frequência que eu apliquei na entrada, uma senoide, a mesma frequência de πt, só que eu vou ter um ganho de 0,84 e uma fase de menos 32 graus. Então, eu já sei como vai ser a minha saída em relação a uma entrada, só sabendo a frequência dela, porque essa é a resposta em frequência da minha G de S. Beleza, galera? Vamos dizer, então, que a gente usa a mesma G, só que a gente aplica outra entrada nessa G. Uma entrada com essa frequência aqui. Qual é que é essa frequência? Eu tenho uma volta, 2 voltas em 1 segundo. Se a minha frequência é 2 voltas em 1 segundo, eu tenho 2 Hz. Beleza, galera? E como é que vai ficar a minha frequência em radianos? Ômega é 2 vezes π vezes f, que é 2, 4π. Agora eu tenho 4π em vez de π. Fazendo, então, a minha G de J ômega. G de J ômega fica 5 por... O S substitui por J ômega, vai ficar J vezes 4π mais 5. E esse valor aí, em complexo, fica igual a 0,1367 menos J 0,34. Ok, galera? Eu tenho esses valores aí. Como é que eles ficam em relação à outra entrada? Eu vou dar uma olhada agora como é que fica no nosso gráficozinho, beleza? A gente tem a nossa função imaginário por real e eu tenho um módulo de menos, um valor real de menos de 0,13, que é aqui, certo? Um valor bem menor que 1. E no imaginário menos 0,34, que é mais ou menos aqui 1/3 de menos 1. Ou seja, aqui está o meu vetor. Eu tenho uma fase agora maior do que antes e um módulo bem menor. Como é que fica o módulo e fase? O módulo aqui é 0,3698 e a fase é menos 68,32. Ou seja, o que aconteceu aqui? A gente tem a nossa G e a gente aplicou primeiro uma onda, certo? Com uma frequência de 0,5. Como é que ficou nossa resposta? Ela ficou defasada de 30 e poucos graus, 32, certo? Ou seja, em vez de começar de 0, vai começar um pouquinho depois. E a amplitude era 0,8. Ou seja, a minha resposta ficou mais ou menos assim. Beleza? E como é que ficou para uma frequência maior? A minha resposta vai ficar defasada de 68 graus atrasada, que vai ficar mais ou menos por aqui, e com uma amplitude de 0,3, que é mais ou menos 1/3 de 1. Então, minha resposta ficou mais ou menos assim, com a mesma frequência. Percebem aí, galera, o que acontece? Dependendo da frequência da minha entrada, eu vou ter uma saída com uma fase e uma amplitude diferente. E é sempre isso que importa na minha funçãozinha, na minha resposta e frequência. O módulo e a fase. E isso, num gráfico, é representado pelo diagrama de Bode. Diagrama de Bode, a gente tem um gráfico que aqui a gente representa o log da frequência. E a gente sempre vai ter duas coisas, a amplitude e a fase, beleza? Nesse caso, a minha amplitude vai ficar mais ou menos dessa maneira aqui. O que isso significa?
que conforme aumenta a frequência, a amplitude vai diminuindo. E foi exatamente o que aconteceu, certo? A gente aplicou uma onda de frequência maior e a gente teve uma amplitude bem menor. E a fase, o que vai acontecer? Nosso diagrama de Bode, a fase começa de 0 e vai para menos 90. E acontece isso aqui em torno do nosso polo, que é igual a menos 5. Certo? Essa é a troca de fase, ok? Ou seja, a fase vai tendendo para menos 90, que foi o que aconteceu aqui. A gente tinha primeiro uma fase em torno de menos 30 e depois foi uma fase de menos 68 graus. Foi tendendo para menos 90, certo? Como fazer o diagrama de Bode, galera, a gente vai ver na próxima aula, beleza? Nessa aula era isso. A gente viu que a resposta em frequência é algo que a gente já conhecia, que é a transformada de Laplace de uma função, e a gente viu como calcular o módulo e a fase de um certo sistema, beleza? E na próxima aula, revisão de Bode, que é essa ferramenta gráfica muito importante. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!